Euclides da Cunha, de 1866 a 1909, foi um escritor, jornalista e professor brasileiro, autor da obra Os Sertões. Foi enviado como correspondente ao sertão da Bahia, pelo jornal O Estado de São Paulo, para cobrir a guerra no município de Canudos. Seu livro Os Sertões, narra e analisa os acontecimentos da guerra. Foi eleito em 21 de setembro de 1903 para a cadeira número 7 da Academia Brasileira de Letras. Euclides Rodrigues Pimenta da Cunha nasceu em Cantagalo, Rio de Janeiro, no dia 20 de janeiro de 1866. Filho de Manuel Rodrigues da Cunha Pimenta e Eudósia Alves Moreira da Cunha, a partir de 3 anos, viveu entre fazendas na Bahia e o Rio de Janeiro, com tios que o criaram depois que ficou órfão de mãe. Em 1885, com 19 anos, ingressou na Escola Politécnica, mas por falta de recursos transfere-se para a Escola Militar da Praia Vermelha. Nessa época, escrevia para a revista da escola, A Família Acadêmica. Por afrontar o ministro da Guerra do Império, foi expulso da academia. Em 1889 seguiu para São Paulo e publicou no jornal, O Estado de São Paulo, uma série de artigos onde defendia os ideais republicanos. Proclamada a República, Euclides da Cunha voltou para o Rio de Janeiro e retornou ao Exército. Na Escola Superior de Guerra, fez os cursos de artilharia, de engenharia militar e bacharelou-se em matemática e ciências físicas e naturais. Nesse período, casou-se com Ana Solon Ribeiro. Foi promovido a primeiro-tenente e passou a lecionar na escola militar. Em 1893, Euclides da Cunha foi para São Paulo trabalhar na administração da Estrada de Ferro Central do Brasil. Foi chamado para servir a diretoria de obras militares, na época da revolta da Armada, que pretendia derrubar o governo de Floriano Peixoto. Mesmo leal a Floriano, criticou o governo na Gazeta de Notícias. Foi contra os maus tratos aos presos políticos e contra a pena de morte. Euclides da Cunha foi mandado para a cidade de Campanha, em Minas Gerais, quando foi encarregado de construir um quartel. Desiludido, desligou-se do exército e dedicou a maior parte do seu tempo ao estudo dos problemas brasileiros. Nomeado superintendente de obras públicas de São Paulo, em 1896, Euclides da Cunha foi trabalhar em São Carlos do Pinhal. Com a explosão do conflito de Canudos na Bahia e as sucessivas derrotas das forças governistas contra Antônio Conselheiro, Euclides reiniciou sua colaboração no jornal O Estado de São Paulo. Em agosto de 1897 embarcou para a Bahia, como correspondente de guerra, para testemunhar pessoalmente o que estava ocorrendo. Suas mensagens eram transmitidas por telégrafo para o Jornal Paulista. Permaneceu no sertão baiano até outubro do mesmo ano. Ao regressar de Canudos, Euclides foi para São José do Rio Pardo em São Paulo, para administrar a construção de uma ponte sobre o Rio Pardo. Nesse período, começou a escrever Os Sertões, obra que publicou em 1902 e que o consagraria no panorama cultural brasileiro. Com a obra, Euclides da Cunha pretendia não apenas contar o que presenciara no sertão, mas munido das teorias científicas vigentes de determinismo, positivismo e conhecimentos de sociologia e geografia natural e humana. Pretendia também compreender e explicar o fenômeno cientificamente. A obra constitui uma narrativa com estilo literário, de fundo histórico, apesar do fato recente e de rigor científico. Em 1903, Euclides da Cunha foi aclamado membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e eleito para a Academia Brasileira de Letras. Ao voltar ao Rio de Janeiro, Euclides trabalhou no Itamaraty ao lado do Barão do Rio Branco. Em 1909 prestou concurso para a cadeira de Lógica do Colégio Pedro II, onde lecionou por menos de um mês. Está gostando do conteúdo? Este canal foi idealizado para oferecer conteúdo sobre autores, suas obras, os filmes que vieram de suas obras e as trilhas sonoras que foram criadas para estas obras, não necessariamente nesta mesma ordem. Em resumo, produzimos conteúdo sobre autores, livros, filmes e músicas sobre estes filmes. Se este é o tipo de conteúdo que lhe agrada, inscreva-se no canal. Agora, conheça um pouco mais sobre este grande autor.
Euclides viajou para a Amazônia, em dezembro de 1904, a serviço do Ministério das Relações Exteriores, para demarcar os limites entre Brasil e o Peru, no Acre. Ficaria um ano fora. Ana Emília e o caçula Manuel vão para a pensão Monat, de Madame Monat, à rua Senador Vergueiro 14. Solon e Quintinho estavam em colégios internos. Em 1905, Ana Emília, com 30 anos, conheceu na pensão, o belo rapaz loiro, olhos claros, alto, de 17 anos, Dilermando de Assis, cadete da escola militar. Apaixonaram-se. A diferença de idades não foi empecilho para o nascer daquele trágico amor. Dilermando era, apenas, 4 anos mais velho do que seu amigo Solon, o primogênito do casal Cunha. Ainda em 1905, Ana, os filhos e o jovem amante mudarão-se para a casa da rua Humaitá 67. Dia 1º de janeiro de 1906, Euclides desembarcou no Rio. Voltava para as suas 4 e enormes saudades. Ana estava grávida. Dilermando transferiu-se para a Escola Militar do Rio Grande do Sul. Euclides não poderia ter mais dúvidas da traição da esposa. Foram muitas as cartas trocadas pelos amantes. As de Dilermando iniciavam-se, sempre, com frases de carinho e ternura, de minha nunca esquecida e queridinha essa Aninha, ó minha adorada e sempre idolatrada esposinha, ó adorada e saudosa esposinha, ó perene lembrança de meu coração, ó minha alma que tanto adoro. Euclides, tuberculoso, tinha crises de hemoptise. Nasceu Mauro, em julho de 1906, registrado como filho do engenheiro-escritor. Viveu apenas 7 dias. No início de 1907, Dilermando voltou de férias ao Rio. Ana, novamente, engravidou. Em novembro, nasceu Luiz, que Euclides registrou, também, como seu filho, definindo-o como uma espiga de milho no meio de um cafezal, pelos cabelos claros e olhos azuis, que contrastavam com as características físicas de seus outros filhos. Dilermando terminou o curso no Rio Grande do Sul, foi promovido a tenente, voltou ao Rio em 1908, indo morar com o irmão de Norá, guarda-marinha, aluno da Escola Naval, atleta, jogador de futebol do Botafogo de Futebol e Regatas, no bairro de Piedade, subúrbio carioca. As desavenças entre Ana e Euclides cresciam num relacionamento insustentável. Dia 14 de agosto de 1909, ela abandonou o lar, hospedando-se na casa de Dilermando. Na manhã chuvosa do dia seguinte, 15, às 10 horas, mais ou menos, Euclides batia palmas no portão da casa 214, da Estrada Real de Santa Cruz, em Piedade, sendo recebido por Dinorá. Ana e os filhos Luiz e Solon esconderam-se na despensa. Euclides entrou. Dilermando ficou num quarto. Armado, Euclides atirou. Dinorá ficou ferido e a segunda bala se alojou na sua nuca. O atleta, jogador de futebol, gradativamente, foi perdendo seus movimentos. Aleijado, morreu à míngua, como mendigo, suicidando-se no Porto, em Porto Alegre. Dilermando recebeu tiros na virilha e no peito. Campeão de tiro ao alvo, tentou desarmar o marido traído e desequilibrá-lo, com tiros no pulso e na clavícula. Euclides dera 6 tiros. A 7ª bala ficou travada. Saindo da casa, o famoso homem que honrou o Brasil com seu livro e seu saber, foi atingido nas costas. Caiu. Levarão-no para dentro. Ao filho Solon, que estava naquela casa, talvez tentando convencer a mãe a voltar ao lar desfeito, o pai moribundo disse: perdoo-te. Ao desafeto, odeio-te. A mulher, honra. Perdoo-te. Quando o médico chegou, Euclides da Cunha estava morto. Dilermando foi absolvido em 5 de maio de 1911, casando-se com Ana 7 dias depois, em 12 de maio. Abandonou-a em 1926, com 5 filhos. Ela estava com 50 anos, ele, com 36. Em 1914, Solon, seu filho mais velho, delegado no Acre, foi assassinado numa tocaia, na floresta.
Quindinho, Euclides da Cunha Filho, aspirante da Marinha, encontrou-se com o assassino do seu pai no cartório do 2º ofício da 1ª Vara de Órfãos, no Rio de Janeiro. Puxou a arma e feriu Dilermando de Assis. Este o matou com 3 tiros, em 4 de julho de 1916.